Nívia Stelman tenta farmar Aura pra cima do marido e se dá muito mal. Quer dizer, agora na verdade ele já saiu de casa, já comprou uma casa pra ele. A ex-atriz da Globo pegou todo mundo de surpresa ao anunciar o fim do seu casamento de 14 anos com o empresário Marcos Rocha. A revelação foi feita no podcast Papagaio Falante do Sérgio Malandro. De acordo com Nívia, o mais inacreditável é que dias antes, o casamento aparentava estar em perfeita harmonia. Viagem romântica, comemoração de aniversário e juras de amor. Dias depois, a surpresa. O marido pediu o divórcio e saiu de casa, sem negociação, sem nem mesmo uma despedida, apenas o comunicado: fui. A própria Nívia disse que teve um desentendimento com ele. Ela queria que ele se posicionasse em uma determinada situação, como ele não fez do jeito que ela queria. Nívia então parou de dormir com o marido, fez greve, e foi aí que as coisas desandaram de vez. 23 de abril, quero me separar, por causa de uma briga pontual que eu acho que o homem tem que se posicionar. Ele não se posicionou da maneira que eu queria, passei a não dormir mais com ele, achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa, entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite pro dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha tá sem entender igualzinho a mim, foi tudo muito rápido, e aí as pessoas perguntam pra mim: Nívia, o que foi isso? Eu também não sei explicar. Como assim que a grande atriz Nívia Stelman foi querer farmar a Aura pra cima do marido e ele sumiu, sem dar a menor satisfação? Alguma coisa aconteceu, e eu acho que pelo fato de estar tudo muito recente, ela preferiu até omitir ali um negócio que faz toda a diferença. Qual foi esse posicionamento que ela cobrou do cara e ele se recusou a fazer e preferiu ir embora, depois de 14 anos de casamento? Senhores, deve ter sido alguma coisa importante, tanto pra ela exigir que o cara faça alguma coisa e pro cara também, né? E a grande atriz exige explicações. Ela tava brincando. Quando ela fez aquele negócio de se recusar a dormir com o marido, ela só estava fazendo um teste para ver se ele ia resistir bravamente ou se ele ia cair na suposta chantagem emocional que a grande atriz estava aplicando naquele momento, né? Na minha opinião, com todo respeito aí, não sei o que houve, mas eu acho que isso aí não se faz. Nunca você pode regular isso pro cara, porque essa atividade entre o casal costuma até resolver a maioria dos problemas. Se ela, ao invés de ter adotado essa estratégia de falar que não vai mais se deitar com ele, e ao contrário disso, fosse lá e agisse de uma outra forma, vem cá, vamos conversar, não é bem assim, vamos aliviar o negócio, se envolve intensamente, e depois que todo mundo tiver relaxado, os ânimos já tiverem se acalmado, ela poderia tentar de novo, ver se o cara mudava o posicionamento dele, mas não. Ou o marido faz o que ela tá mandando, ou ele não vai ver nem a cor. E tudo bem, o cara nem cogitou uma negociação, conversar um pouquinho ali pra ver se isso aí não era só um teste que ela tá fazendo, nada. O cara pegou as coisas dele, comprou outra casa que ela falou que ele já tá longe há um tempão, e a grande atriz gostaria que isso não fosse pedir demais, esse empresário reconsiderasse, que não é bem assim também. São 14 anos de casamento e o cara não tem o direito. Apesar de sim, ele ter direito, senão ele não teria feito isso, mas a grande atriz ainda precisa de um tempo para colocar os pensamentos em ordem e que isso sirva de lição. Claro que fica aqui a minha solidariedade. A Nívia Stelman foi um dos maiores sucessos de todos os tempos da TV brasileira e não merece, minha gente. Ela pensou que o marido não ia jogar 14 anos de casamento fora só por causa de um posicionamento. Que ruindade é essa agora? Eu duvido que esse foi o primeiro posicionamento que a Nívia Stelman pediu pro cara, porque como foram vários anos de relacionamento, eu acho que talvez o empresário aí de sucesso foi enchendo o saco paulatinamente. E pode ser que chegou um momento que ele, educadamente, que é assim que um cavalheiro deve fazer, simplesmente sumiu na neblina. Deixou a atriz na casa dela, tudo certinho, não tem problema, e cada um segue o seu caminho. Ficar chorando as mágoas lá no Sérgio Malandro não vai resolver absolutamente nada. O máximo que ele pode fazer com essas informações é farmar a visualização que valem mais do que barras de ouro. E é exatamente isso que eu tô fazendo também. Se ela não der mais detalhes sobre o que aconteceu, fica difícil de entender. Além disso, pelo jeito que ela contou a história, parece que ela se arrependeu. Não era pro rapaz ter levado tão a sério esse negócio. Ela não sabe nem explicar ainda pras pessoas ao certo o que fez esse cara ter a atitude que ele teve, mas no fundo ela sabe. Então será que esse não seria o momento certo de pedir desculpa? É só ela alegar que tava num dia difícil, não sei o que, houve um equívoco e eu tava brincando. Pode voltar e nem precisa se posicionar sobre nada. O cara só não pode sumir desse jeito, porque e a responsabilidade afetiva fica onde? Eu vou até colocar um trecho aí que ela fala mais sobre isso durante a entrevista, pra ver se a gente consegue entender mais detalhes sobre o que houve, porque essa não é a primeira vez que uma pessoa que a Nívia Stelman tá se relacionando simplesmente some. Mora em Orlando. Quer dizer, agora na verdade ele já saiu de casa, já comprou uma casa pra ele. Mas foi assim uma velocidade da luz, meu querido. Até eu tô em choque até agora. Tu tá chocada aí? Tu tá... Tô. Eu ainda não tive tempo de derramar uma lágrima, de sofrer, acho que é por isso que eu tô rouca. Porque a minha terapeuta falou: Nívia, você tem que botar pra fora, você tem que chorar. Fiz que é uma cena de novela, mas não dá, cara. Eu tô em choque, porque foi... Na minha cabeça foi muito rápido. Mas por quê? Eu sei lá por quê.
Mas Tem que perguntar pra ele. Mas o que aconteceu? Eu acho que a gente separou por um motivo. Ele acha que é por outro, como é que eu vou saber? Não, nem eu sei. Eles acham que eles surtam, não sei. Eu acho que eles pensam assim, vou viver minha vida e dane-se, não tem responsabilidade emocional e não pensa na família, e não pensa na garota, é um monte de coisa. Mas não aconteceu nada, assim, de um fato? Não, olha só. Todo casamento, você já foi casado algumas vezes. Claro. Todo casamento tem altos e baixos. É, com certeza. Óbvio. Um casamento de 14 anos, claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro. E nem pode. Aniversário dele, 18 de abril, também, pedaço, minha mulher da minha vida, você isso, fazer aquilo. 23 de abril, quero me separar. Por causa de uma briga pontual. Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa, entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite pro dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha tá sem entender, igualzinha a mim. A gente ficou assim, porque foi tudo muito rápido. E aí as pessoas perguntam pra mim, Nívia, eu tô sem entender, Nívia, eu não sei o que aconteceu. Nívia, o que foi isso? Eu também não sei explicar. Coitada, tem coisa mais constrangedora que essa? Tem que ficar respondendo ainda o porquê que o cara sumiu, sendo que nem ela mesma sabe? Pelo jeito que ela tá falando aí, ela que foi a vítima do patriarcado. Ela não tem culpa do cara não conseguir lidar bem com uma crise no casamento. Tá certo que, pelo jeito aí, ela forçou uma situação pro cara fazer o que ela tava querendo, ou se não, nada de bater a virilha, e o cara aparentemente só seguiu as ordens. Já que ele não queria se posicionar, e já que não vai ter mais relação, então é amiga. Esse negócio dela fazer questão que o cara explique os motivos que fez ele ter essa atitude, eu acho que é até um negócio meio desnecessário, não precisa. Se o cara foi embora, só essa atitude já comunica tudo o que a grande atriz precisa saber. O cara deu um ghost. Poxa, mas depois de 14 anos de relacionamento, sim. E como eu disse agora há pouco, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu na vida da grande atriz, porque no passado recente, quem não se lembra desse clássico aí que foi o relacionamento que ela teve com o jogador Elano, que acabou exatamente da mesma forma. Tava tudo gostosinho, jura de amor pra lá e pra cá, não sei o que. Relacionamento extremamente intenso, porque é assim que funciona no comecinho, e do nada o lazarento também resolveu sumir sem dar maiores explicações pra Nívia Stelman, e esse é o maior vazio. Ela não tem culpa que todos os caras que ela se relaciona em determinado momento resolvem sumir sem dar a menor satisfação. Eu vou até colocar um trecho onde ela relembra mais ou menos tudo isso pra você reparar a semelhança que existe entre esses dois casos. Porque o meu término com o Elano foi um término muito destrutivo pros dois. Foi uma história muito ruim, assim. Se tem uma coisa que eu me arrependo de ex, essas coisas, é a história com ele. 2010, Copa da África do Sul. Eu, uma amante de futebol, eu fui pra Copa. E aí ele torceu o tornozelo, alguma coisa aconteceu, que ele saiu e tal, deu ruim. E aí ele pegou meu telefone naquela época e entrou em contato comigo. Só que ele era casado. Ele era casado. E aí rolou uma tipo assim, taca a pedra na Geni. Ela tá se envolvendo com um homem casado. Só que assim, ele me procurou, ele chegou perto de mim, a gente começou a se conhecer. Ela não é uma pessoa legal. Só que ele não foi legal comigo. Foi covarde, assim, pra usar uma palavra mais bonitinha. Porque ele não terminou a relação que eu tive com ele. A minha grande mágoa com o Elano é que não teve fim. Ele simplesmente sumiu da minha vida da noite pro dia, trocou o telefone, desapareceu e sumiu. Aí, senhores, quem não se impressionar com esse relato da Nívia Stelman falando que o Elano é um covarde por não ter terminado o relacionamento de forma oficial, já morreu por dentro. E pra resumir como isso aconteceu, foi no longínquo ano de 2010, quando o Brasil foi disputar a Copa do Mundo lá na África do Sul. A Nívia Stelman, por ser uma apreciadora de futebol, foi até lá pra poder acompanhar os jogos, e por um golpe do destino, o que aconteceu foi que o Elano se machucou, ele descobriu que a Nívia Stelman tava lá, ele conseguiu o telefone dela, e o resto os senhores já sabem, né? Só que o problema disso tudo é que ele era casado, e talvez isso explique o sumiço repentino que ele teve depois. Outra coisa também que ela não conta aí nesse trecho é que enquanto o Elano tava nessa de fico com a esposa ou termino com ela pra ficar com a Nívia Stelman, o cara ficou tão atrapalhado da cabeça que teve um dia que ele invadiu a casa da Nívia Stelman porque ele queria falar com ela. Pelo jeito, ela tinha bloqueado ele de tudo, e foi a partir desse dia que o ex-jogador Elano ganhou a alcunha de Homem-Aranha Bostileiro. Ela chamou até a polícia pra ele pelo fato dele ter invadido a casa dela pra tentar de repente finalizar o relacionamento, mas eu acho que essa parte ela esqueceu de contar, minha gente. Porque a pessoa fica tão abalada, ela fica tão revoltada com esse negócio, porque depois sobra tudo pra ela ter que explicar o porquê que os caras somem, sendo que nem ela mesma sabe. Mas na verdade, como diz Edson Chapelota, não adianta chorar pelo leite derramado. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários por que será que esse padrão sempre se repete aí na vida da grande atriz, e caso você tenha gostado,
gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Master Chagas Jr., ex-marido da grande atriz Nive Stelman, que aparentemente só estava esperando acontecer alguma coisa para ele poder ter uma desculpa e sair de casa, terminando dessa forma um casamento que durou mais de 14 anos bolivarianos, desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!